Putin está vivendo com medo. Talvez você não perceba, mas enquanto o líder da Rússia tenta mostrar poder ao mundo, ele sabe que perdeu a guerra na Ucrânia. E ele também percebe que algo destrutivo e inevitável está se aproximando. Mas eis o ponto principal: esse algo não é a Ucrânia. Putin teme mais seu povo e talvez seu exército do que a guerra que iniciou. A guerra mais estranha vai começar, já que Putin se prepara para lutar contra a própria Rússia. Embora pareça estranho, há indícios de que Putin se prepara mais para um conflito interno na Rússia do que para vencer a guerra na Ucrânia. Vamos analisar esses sinais no vídeo, então acompanhe até o fim. Porém, o principal indício de que Putin está se perdendo em sua paranoia e desejo de manter o poder a qualquer custo é o que ocorre com a Rosgvardia agora. A Rosgvardia está crescendo em tamanho e poder, e isso é um sinal da fraqueza de Putin. Para entender o motivo, você precisa conhecer um pouco do que é a Rosgvardia. Essa organização é a Guarda Nacional da Rússia, e é a maior força de segurança interna que o país, e mais importante ainda, Putin possui. Foi o próprio Putin quem formou essa unidade lá em 2016, e o grupo já tinha uma vasta atribuição e recursos significativos, muito antes da última mudança que Putin instituiu. Pense na Rosgvardia como algo semelhante à Schutzstaffel ou SS de Adolf Hitler. A Rosgvardia e a SS são esquadrões de proteção criados para defender seu líder, atuando como guarda-costas e executando tarefas sujas no país. Enquanto os militares atuam no exterior, a Rosgvardia e antes a SS mantêm a segurança interna e assim protegem a posição de seu líder. Observamos como isso funcionou para Hitler nos anos 40. As mudanças recentes de Putin na Rosgvardia indicam que ele está tão paranoico quanto o líder nazista ao tentar manter o poder. Isso de acordo com William James Dixon, pesquisador sênior associado do Royal United Services Institute. Em 20 de fevereiro, o Kiev Post informou que Putin está trabalhando arduamente para transformar a Rosgvardia em uma estrutura paralela que ele possa comandar tanto no campo de batalha da Ucrânia quanto para se proteger contra ameaças vindas de dentro da própria Rússia. Esta última sempre foi, de muitas maneiras, a tarefa da Rosgvardia. O que estamos vendo agora é o desenvolvimento ainda maior desse grupo, que só pode ser considerado como o exército pessoal de Putin. A Rosgvardia atua fora do Ministério da Defesa da Rússia e tornou-se mais poderosa em decisões do que a própria organização que supervisiona a invasão da Ucrânia por Putin. E graças a um recente decreto do Kremlin, liderado pelo próprio Putin, a Rosgvardia está sendo elevada ao ponto em que seu diretor, Viktor Zolotov, só terá que responder ao próprio Putin. Mas por que Putin montaria um exército próprio enquanto as forças armadas russas já lutam e morrem em grande número na Ucrânia? Nós acabamos de te dar a resposta ao fazer a pergunta. Putin sabe que essa guerra tem sido desastrosa para o seu país, de maneiras que vamos explicar mais adiante no vídeo. Como Dixon explica, houve uma mudança na mentalidade de Putin. O presidente da Rússia reconhece que perdeu a guerra que iniciou. Sim, os combates continuam, e a Rússia avança tão lentamente que não víamos algo tão arrastado desde a Primeira Guerra Mundial, mas ainda assim há progresso. No entanto, o que era para ser a versão russa de uma Blitzkrieg se transformou em uma luta de anos que não mostra sinais de acabar. Putin sabe que seu povo está cansado, que o apoio à invasão diminui, e segundo Dixon, o fortalecimento da Rosgvardia indica que Putin tenta se proteger de agitações populares e da ira das elites. A Rosgvardia atual não é mais como quando Putin a criou. Dixon observa que, em vez de atuar como polícia interna, ela se tornou semelhante à Guarda Revolucionária Islâmica, uma força pretoriana para proteger o regime. No caso da Guarda Nacional de Putin, estão sendo criadas unidades especializadas, incluindo formações de tanques. Isso não é algo que um líder use para a segurança interna, mas sim o que constrói quando sabe que as consequências de seus atos estão chegando e faz de tudo para manter o controle. Putin sabe que as consequências virão. Toda a pressão que a Rússia enfrenta agora, desde o fracasso da invasão da Ucrânia até a intensa pressão econômica imposta ao país pelas sanções, está chegando ao seu ápice. Pela primeira vez desde que assumiu o poder, questiona-se a fragilidade do regime de Putin. Opiniões divergentes, embora não suficientes para derrubar Putin, são expressas, especialmente sobre economia. O Globalist diz que há uma divisão entre Putin e diversas elites que ele mesmo colocou no poder. Eles podem fingir apoiar essa guerra na Ucrânia e ficam felizes em lucrar com ela, mas querem desesperadamente que as hostilidades acabem, diz o Globalist.
já que seu principal interesse em ganhar mais dinheiro entra em conflito com os objetivos nacionalistas e egocêntricos de Putin de transformar a Rússia, e por extensão, a si mesmo, em uma das maiores potências do mundo. Putin percebe a mudança no apoio e sabe que ela se aproxima. O que vemos com a Rosgvardia mostra que a paranoia de Putin sobre o futuro, seja após a guerra ou enquanto ela se arrasta sem fim, o domina. Transformar uma força de segurança nacional em poder militar na Rússia já indica que Putin está preocupado. O simples fato de a Rosgvardia atuar fora do Ministério da Defesa russo já causa problemas. Como Dixon aponta, a Rosgvardia é agora fonte de tensão e divisões, dificultando a sucessão e centralizando o poder da Rússia em um homem de 73 anos que provavelmente não terá muito tempo para mantê-lo. Putin criou uma situação em que vários centros de poder disputarão o controle da Rússia por muito tempo após sua saída. O próprio Putin já levantou o assunto da sucessão antes. Em maio de 2025, a Nova Voz da Ucrânia noticiou sobre um documentário russo intitulado Rússia, Kremlin, Putin, 25 anos. O próprio Putin é filmado afirmando que uma pessoa deve surgir, ou melhor ainda, várias, para que as pessoas tenham uma escolha de quem possa conquistar a confiança dos cidadãos do país. Ignorando o quão absurda é essa declaração para um autocrata quase ditador, vemos aqui, basicamente, uma mentira. Putin não liga para a sucessão, só para ele mesmo. O fortalecimento da Rosgvardia mostra que Putin não pretende abrir mão do poder, mesmo com seu controle enfraquecido. Putin está se preparando para uma luta, ou, mais precisamente, ele está tentando se proteger da inevitabilidade do colapso do regime que passou um quarto de século desenvolvendo. Vamos analisar esse e outros sinais do medo de Putin diante da força destrutiva que se aproxima. Mas antes disso, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no The Military Show. Agora, o regime de Putin. O que significa de fato o fortalecimento da Rosgvardia? Segundo o renomado analista militar e youtuber Paul Warburg, isso e outros sinais que veremos indicam o colapso de um regime. Isso é Putin tomando medidas para controlar a narrativa interna russa, enquanto tenta manter a imagem de si mesmo como o homem forte da política russa, mesmo enquanto sua invasão à Ucrânia desmorona ao seu redor. E tudo o que precisamos fazer é olhar para o passado para entender o que está acontecendo no presente paranoico de Putin. Warburg afirma que, nos últimos dias de regimes autoritários, eles frequentemente aparentam mais força e confiança do que no começo, como ocorre com Putin atualmente. Mas essa força é uma cortina de fumaça, uma ilusão criada por um ditador fracassado que sabe que seu controle sobre o poder está enfraquecendo e que suas fraquezas foram expostas, não apenas para o mundo, mas também para as pessoas dentro do seu próprio país que ele tenta controlar. Não olhe para as palavras, explica Warburg, olhe para as ações. Putin tem tomado várias atitudes que mostram claramente o colapso do regime que criou. A tentativa de transformar uma suposta força de segurança nacional em algo que equivale a uma unidade militar controlada exclusivamente por Putin, é apenas um desses sinais. Outro vem do que estamos vendo nas negociações de paz neste momento. Desde que Donald Trump pressionou pelo fim da guerra na Ucrânia, ao iniciar negociações de paz no início de 2025, vemos Putin adotar a mesma estratégia. Ele fala sobre querer a paz enquanto faz coisas que indicam que não tem intenção de acabar com a guerra que ele começou. Em outras palavras, Putin faz o que Warburg diz, fala bonito, mas toma atitudes que provam que pretende fazer o oposto do que diz. Em 19 de fevereiro, após nova rodada de negociações de paz, o Guardian divulgou comentários do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da União Europeia. Zelensky mais uma vez acusou Putin de usar táticas de atraso para travar as negociações, já que Putin não abre mão de suas exigências maximalistas de que a Ucrânia deve ceder território para alcançar a paz. Quanto ao UE, o porta-voz de assuntos exteriores do bloco, Anwar Elanuni, foi direto ao ponto, afirmando: "Vemos que a Rússia continua seus ataques implacáveis contra a Ucrânia. Isso realmente reflete que a Rússia não está pronta para a paz. Ainda não vemos sinais concretos de que a Rússia esteja se engajando seriamente na paz." Warburg afirma que a Rússia já nem finge interesse pela paz. Estamos vendo exatamente o que Warburg já apontou. Putin tenta se mostrar forte ao afirmar que a Ucrânia deve ceder território, pois sabe que o colapso de seu regime está mais próximo do que nunca.
Putin não pode se dar ao luxo de parar na Ucrânia porque sabe que uma luta está se formando em casa. Então, ele está fazendo tudo o que pode para adiar o inevitável. Explicaremos no final do vídeo por que Putin está paranoico com a luta contra a Rússia. Continue assistindo para saber mais. Por enquanto, as declarações de força de Putin nas negociações de paz não se refletem em suas ações na Rússia. A Rosgvardia está sendo fortalecida porque Putin quer uma força concreta para controlar a narrativa se o povo russo ou soldados que retornam se rebelarem. Putin, porém, tomou uma atitude mais direta, deixando claro para todos na Rússia seu desespero em controlar a mensagem sobre o Kremlin. A Rússia enfrenta uma repressão em massa à mídia. Tudo isso é para apaziguar a paranoia de Putin. Ao mesmo tempo, porém, enquanto a Rússia faz isso com suas palavras e age de forma dura em seu discurso, Warburg diz, sobre a recusa de Putin em se envolver seriamente em negociações de paz, que a Rússia está tendo a maior repressão à mídia da história russa. Não vimos nada parecido desde a era soviética, e é uma repressão tão abrangente que deixaria Iosif Stalin animado, diz Warburg. Nas últimas semanas, Putin limitou o acesso dos russos ao WhatsApp e Telegram. Este último, em particular, é doloroso tanto para o russo comum quanto para os soldados na linha de frente da guerra na Ucrânia. Para os russos comuns, eles perdem o acesso a uma plataforma de comunicação aberta que é usada por uma grande parte do país, incluindo cerca de 85% dos russos entre 12 e 24 anos. Esse é um segmento bastante grande da população jovem russa que está perdendo o acesso a notícias que vêm de fontes que não são aprovadas pelo Kremlin. E esse é o objetivo de Putin. Ele não quer que ninguém na Rússia tenha grandes ideias sobre derrubá-lo, especialmente os mais jovens, que têm potencial, por mais distante que possa parecer, de se organizar em uma força de combate enquanto estão em seu auge físico. Em 20 de fevereiro, Putin avançou novamente. O presidente da Rússia escolheu essa data para assinar uma lei que obriga operadoras de telecomunicações a cortar comunicações se o Serviço Federal de Segurança, FSB, exigir. As operadoras terão que cortar o acesso à internet para pessoas em regiões onde a Rússia estiver enfrentando ameaças terroristas, o que basicamente significa que Putin quer garantir que não haja nenhuma forma de alguém na Rússia se comunicar com o mundo exterior quando a Ucrânia atacar uma refinaria de petróleo ou uma instalação militar. Tudo se resume a controlar a narrativa. No desespero de Putin, vemos os estertores de um líder que sabe que seu tempo está acabando. Por mais prejudicial que tudo isso seja para o povo russo, o bloqueio dos serviços de comunicação por parte de Putin, especialmente do Telegram, basicamente faz com que Putin sabote o próprio exército. A TVP World diz que a repressão do Kremlin ao Telegram gerou reação negativa de muitos russos. Para os militares, perder o aplicativo é perder uma plataforma essencial para organizar ataques e se comunicar na linha de frente. O Telegram permitiu que soldados russos compartilhassem fotos e vídeos rapidamente, facilitando respostas ágeis no campo de batalha, explica Warburg. Isso era vital para os operadores de drones da Rússia, pois permitia a identificação rápida de alvos. Em outras áreas da linha de frente, soldados russos usavam o Telegram para registrar fortificações ucranianas e coordenar ataques. Tudo isso agora acabou. Putin reforça sua segurança interna enquanto sabota seu próprio exército. E isso não é coincidência. Não se engane, Putin sabe bem o que faz com as forças armadas ao reprimir o Telegram. Ver um país autoritário sabotando suas forças armadas para controlar a narrativa interna indica mudança no pensamento desse ditador, explica Warburg. Dixon afirmou o mesmo sobre o fortalecimento da Rosgvardia, destacando que Putin agora prioriza controlar a informação em vez de vencer a guerra. A invasão da Ucrânia é só algo que Putin mantém para evitar o inevitável. A guerra que ele enfrenta após o colapso de seu apadrinhamento. Ditadores como Putin permanecem no poder não porque têm o apoio do povo, mas porque criam o que a Engelsberg Ideias chama de povo do ditador. Normalmente trata-se de uma minoria, entre 2 e 20% da população, o que já basta para um ditador manter o controle. Por exemplo, Putin controlou as forças armadas russas promovendo pessoalmente seus membros. Ele permitia a corrupção que dava lucro aos oficiais e chefes. Todo serviço público vira um presente do ditador, afirma Engelsberg Ideias. Esse arranjo só dura enquanto houver dinheiro e poder para distribuir a quem o ditador quer controlar. Putin está ficando sem ambos. Ele sabe disso e, por isso, tenta controlar a narrativa interna na Rússia.
Putin reconhece ter criado um cenário de horror para a Rússia, tanto agora quanto para o futuro. Os grandes planos de vitória de Putin na Ucrânia já ruíram há tempos. Putin não será o equivalente moderno dos grandes czares da Rússia, pois sua atuação na Ucrânia só mostrou sua inadequação, mesmo que a Rússia vença. Essa vitória, se acontecer, já custou muito mais à Rússia do que qualquer um imaginava. Esse fato, junto com Putin sem saber o que fazer com centenas de milhares de soldados brutalizados de volta, resulta no que vemos hoje. Putin sabe que uma guerra para manter o poder está próxima. Por isso fecha comunicações e cria seu próprio exército para se proteger de uma possível revolta do povo russo ou até de seu exército. A Rand ressalta esse ponto em artigo de 20 de fevereiro de John Taft, que relata diversos problemas criados por Putin na Rússia. O país enfrenta declínio populacional agravado pela guerra. De acordo com a ONU, a Rússia terá entre 74 e 112 milhões de pessoas em 2100, uma queda em relação aos 146 milhões que tem hoje. A sociedade civil independente e a atividade política de oposição já estão sendo radicalmente reprimidas na Rússia, aponta Taft, e Putin ainda não tem solução para o problema dos soldados que retornam. Segundo Taft, cerca de 8 mil veteranos russos foram condenados por crimes civis após retornarem ao país. E cerca de 900 cometeram crimes violentos, resultando na morte de pelo menos 423 pessoas. Isso exemplifica o que Putin acha que pode enfrentar futuramente, já que sua guerra enfraqueceu ainda mais a Rússia. Imagine centenas de milhares de soldados furiosos voltando a um país ainda mais autoritário e de joelhos, a um barril de pólvora. Soldados e população percebem que a guerra de Putin não trouxe melhorias para suas vidas. Essa raiva é o principal fator para iniciar uma guerra civil. Uma guerra em que o povo que Putin deseja controlar se volta contra ele. E por mais que Putin tente se proteger desse tipo de agitação social, ele está simplesmente seguindo o manual que todos os ditadores seguem antes de sua queda. Mais controle, mais repressão. Sabotagem contra um exército que já perdeu quase 1.260.000 pessoas na guerra na Ucrânia. Para Putin, controlar um país arruinado é preferível a abrir mão do poder por um futuro melhor. O fortalecimento da Rosgvardia indica que Putin voltou sua nossa atenção para um novo inimigo. O inimigo não é a Ucrânia, mas a própria Rússia. E a Rússia vai ter que se levantar contra Putin, porque um século de destruição à espera no futuro se não fizer isso. Todo o futuro do país está em jogo enquanto a Rússia perde soldados e enfrenta uma crise demográfica que vai assombrar o país, tudo por causa de Putin. Saiba mais no nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais informações sobre as tentativas desesperadas do paranoico Putin de manter o poder. E obrigado, como sempre, por assistir.